Salve, Eneg. Bom, você não vê fantasma nunca, né, meu caro? Salve, Débora, salve, Fábio, um salve para os nossos ouvintes, Olá. nosso time completo de novo no meio do dia. Oi, Eneg, essa ação faz parte de um fenômeno que a gente já discutiu aqui, que é provocado muitas vezes quando o Poder Executivo e Legislativo ou se omitem ou não enfrentam determinados temas que tem que enfrentar. A gente, nos últimos 20 anos, o Supremo se debruçou sobre muitas questões que originalmente, eu falo nos últimos 20 anos, a Constituição tem 33, o Supremo cresceu, mas essas ações começaram a ganhar mais corpo no Supremo nos últimos 20 anos. A gente pode citar dois exemplos mais distantes. O Supremo julgou, lá no ano de 2009, 2010, o Eneg, constitucional a demarcação das terras indígenas daquela região da Raposa Serra do Sol. A gente vai lembrar disso. Foi bastante polêmico esse julgamento no Supremo. O que aconteceu ali? Na prática, o voto do ministro Menezes Direito, que lamentavelmente faleceu, inclusive, há pouco tempo depois desse voto, ele criou um código de demarcação de terras indígenas. Foi nessa ação, inclusive, Eneg, que se fixou que deveriam ser consideradas terras indígenas aquelas ocupadas por indígenas quando a Constituição foi promulgada. Mas não fixou só isso. Ele trouxe uma série de questões que deveriam ser observadas quando da demarcação de terras indígenas. A gente pode citar outro exemplo que foi mais ou menos nessa época, 1 ou 2 anos depois, quando o Ministério Público, o poder de investigação do Ministério Público foi contestado. O Supremo julgou, disse que o Ministério Público tinha sim poder de fazer investigações penais, mas na prática, nos votos dos ministros, eles criaram um código de conduta de investigação para o Ministério Público. Em princípio, esses assuntos tinham sim que ser discutidos no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Mas como esses poderes não enfrentaram, isso caiu no Judiciário. E aí tem aquela gangorra. Esse assunto é bastante complexo, é muito interessante, até onde o Supremo tem que ir e até onde ele tem que exercer aquela autocontenção dele, né? De tempos em tempos, o Supremo se vê com essas ações que 1 ou 2 ministros citaram ontem nos votos, que são ações chamadas ações estruturais. Salvo engano, o ministro Gilmar Mendes até fez uma comparação com aquele caso famoso dos Estados Unidos, do Brown versus Board of Education, que permitiu que uma menina negra se matriculasse em uma escola que até aquela ocasião era apenas permitida a matrícula de alunos e alunas brancos. Eles dizem que essa ação, esse tipo de ação, precisa ser enfrentada pelo Judiciário para começar a provocar as mudanças que não foram provocadas no Executivo e no Legislativo. No caso específico, se eu falar demais, se você quiser me fazer uma pergunta, me interrompa, tá? Sem a menor parcimônia, você sabe disso, meu velho. Mas no caso específico, o índice de letalidade de operações policiais no Rio é uma loucura, a gente sabe disso. E é preciso conciliar o combate à criminalidade, que também é essencial, a gente tem que combater a criminalidade, com respeito aos direitos humanos. É preciso um plano para fazer isso. Como as forças de segurança do Rio de Janeiro nunca tiraram um plano efetivo, um plano estruturado do papel, acabou no Judiciário. E dessa vez o Supremo ouve por bem, achou que tinha que fazer como fez nesses 2 casos que eu citei mais antigos, por exemplo. Há dúvidas se o Supremo deveria descer a tantas minúcias, Eneg. Por exemplo, uma das medidas que foi votada é se deveria suspender o sigilo das operações com helicópteros. Isso o Supremo não suspendeu, tá? O ministro Edson Fachin até votou por suspender, mas ele foi vencido. Por quê? Porque o entendimento, os ministros avaliaram que não pode se suspender simplesmente o sigilo de qualquer operação. Há operações em que o sigilo tem que ser respeitado. Outra medida que o Supremo colocou, prioridade para a investigação de operações com morte de crianças e adolescentes. Tem o artigo da Constituição que diz que a segurança, saúde, etc., de crianças e adolescentes é algo prioritário. Então, fazendo uma leitura desse artigo da Constituição, o Supremo não criou nada. O Supremo está mandando se cumprir uma determinação constitucional. O que eu ia te perguntar é assim, o Supremo só lida com coisas importantes. Os direitos individuais são absolutamente importantes. Não há nada mais importante do que a análise e a discussão dos direitos individuais, até mesmo em ações que podem parecer toscas. A gente já conversou aqui como é tosco, por exemplo, que chegue ao Supremo Tribunal Federal uma ação pedindo anulação de um julgamento
de uma anulação da sentença de alguém que roubou uma carne no supermercado e tal. É absurdo que isso tenha aqui ao Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos negar que é importante que se tire uma decisão a respeito disso. Então, tudo é importante. A educação é importante. Um Brasil mais educado vai ser um Brasil com menos criminalidade. Não há dúvida, está comprovado que a educação ela diminui as taxas de criminalidade, aumentando a renda do país. E, no entanto, você não vê o Supremo Tribunal Federal se envolvendo, por exemplo, em políticas públicas para a educação. Ainda bem, mas o meu temor é que este caminho adotado amanhã se torne o caminho de uma política pública para a educação, porque no vácuo do Legislativo e do Executivo vem o Supremo e faz uma carta de princípios dizendo como é que se deve educar na sala de aula, se pode ter aula de filosofia, se pode ter aula de... enfim. E aí, depois para a área de saúde, depois para... Vem cá, nós vamos ter o F, é de federal, não é de fantasia, e não pode ser a fantasia de que existe um tribunal que, porque põe a capinha preta, eles têm o direito de opinar sobre tudo. Essa autocrítica você vê em algum ministro do Supremo Tribunal Federal que prega a corrente, porque na hora da votação essas coisas dão 11-0, todos são a favor de intervir. Nessa hora os garantistas e os não garantistas vira tudo não garantista, tudo intervencionista. Você vê alguma voz discordante lá dentro, porque fora tem, mas lá dentro, alguém que diga, olha gente, a gente está exagerando, olha, vamos dar um pito no governador, mas a discussão lá é discussão política. Eles é que tem que se entender. A sociedade tem que cobrar do governo estadual que isso não aconteça. A Assembleia Legislativa pode fazer uma CPI, pode fazer um impeachment do governador. Por que tem que entrar o Poder Judiciário? Tem voz discordante lá dentro, Aidar? Olha, tem alguns ministros... Nesse caso da Operação do Rio de Janeiro, não teve não, Eneg. Foi um 11-0 em muitos casos. Você tem razão. E essa sua preocupação, ela é importante de ser colocada. A gente não pode transformar o Supremo Tribunal Federal em um oráculo que vai decidir todos os problemas do país. Até porque, por exemplo, você citou aí educação, né? Educação, já houve sim decisões do Supremo Tribunal Federal e de outras esferas do Judiciário intervindo em questões educacionais. Por exemplo, já teve juiz determinando onde tinha que ser construído a creche XYZ. Isso, de fato, não é razoável. E esse tipo de preocupação que você demonstra é importante. Os ministros, nesse caso específico não, Eneg, foi um 11-0 na maioria das questões. Eu estou olhando aqui do lado e, de fato, foi assim uma lavada a favor dessa coisa mais intervencionista. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: o governo do Rio de Janeiro apresenta um plano, porque é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, e mostra que, na prática, algumas das determinações não podem ser cumpridas. Se algumas das determinações não podem ser cumpridas, o Supremo não vai poder pegar a chave do cofre do Estado e alocar recurso aqui ou acolá. Isso é impossível de se fazer. Então, pode ser que a gente veja, ultrapassados esses 90 dias, que o Supremo, em algumas questões, se meteu em minúcias que são impossíveis de ser implementadas na prática. A realidade vai vir desse plano. E aí a gente pode contestar ele, né, comparar ele com isso que você diz. O Supremo não pode sair dando canetada e dizendo como tem que ser os códigos, as condutas em atribuições específicas dos outros poderes. Mas há críticas, sim, Eneg, há ministros que às vezes pisam no freio. Nesse caso, nenhum pisou. Mas em outros casos a gente vê ali uma tendência. Tem ministros muito mais ativistas, como o ministro Luiz Roberto Barroso, que não tem nenhum problema em falar, já falou diversas vezes que acha que o Supremo tem que ser a vanguarda iluminista, e essa posição é muito criticada por ministros do próprio tribunal, como Lewandowski, às vezes, Gilmar Mendes. Você vê ali um combate entre essas duas visões. Neste caso específico, esse combate ficou de lado e eles preferiram dizer para o governo do Rio de Janeiro que ele precisa colocar um plano para diminuir a letalidade. Vamos ver se com essa resposta as posições se mantêm todas como estão ou se há um balanceamento maior nessa discussão. Pensa Brasil com Rodrigo Aidar.